tudo bom? Professor Marcelo do site professormarcelo.com. O Enem chegando, o Enem é amanhã e eu preparei aquelas dicas especiais para você detonar na prova, ok? Separei aqui 4 dicas bem bacanas que devem estar na prova do Enem. A primeira delas falarei sobre agropecuária, a segunda sobre os aquíferos, terceira fuso horário e, claro, industrialização. Primeiro, sobre agropecuária eu aposto bastante. Ela é um dos temas que mais aparece aí no seu Enem, meu amigo, ok? Então fique atento. Por que eu aposto que a agropecuária vai cair? Porque nós temos 50 anos esse ano da criação do Estatuto da Terra. Então a gente vai cercar um pouquinho o que foi esse estatuto. Na verdade, o objetivo dele foi criado no governo militar, de João Goulart, em 64. Em novembro foi criado. Ele foi criado para quê? Ele foi criado para conter o movimento camponês que estava começando, a aflorar aí no Brasil. Então esse foi o real objetivo dele. O pretexto foi criar uma reforma agrária e desenvolver a agricultura. Lá estava escrito que todo brasileiro sim deve ter direito à terra para plantar. A gente sabe que nunca teve uma reforma agrária no Brasil. No Brasil existe uma grande concentração de terras, meu amigo. Fique atento isso para o seu Enem. Já caiu algumas vezes, já caiu essa informação que no Brasil mais ou menos 50% das terras está em poder de 1% da população brasileira. E por que temos essa concentração de terras no Brasil? É um fator histórico. Desde a criação das capitanias hereditárias, e terra sempre foi sinônimo, símbolo de poder. Os grandes coronéis, os grandes fazendeiros foram cada vez mais se apoderando de terras devolutas e, claro, daí eles querem ter mais poder, vão tendo cada vez mais terra. O pequeno agricultor, como não consegue se manter, ele acaba vendendo a sua propriedade, aumentando assim, claro, a concentração de terras. Mas vamos focar para o Enem, esse Enem agora, a questão do estatuto. Dentro desse Estatuto da Terra, foi criado alguma coisa, foram criados itens importantes. Dentro deles, o módulo rural. Então tem que saber diferenciar o que é módulo rural e módulo fiscal. Módulo rural é uma área que eu consigo sustentar uma família de 4 pessoas adultas. Como assim, Marcelo? Vamos supor que nesse espaço aqui eu estou, eu plantando milho, eu consigo sustentar uma família de 4 pessoas adultas? É óbvio que não, velho? Não consigo sustentar. Então, isso aqui não é um módulo rural. Daí eu consigo um espaço maior e consigo plantar. Então, a partir do momento que consigo assentar uma família de 4 pessoas, eu tenho um módulo. Isso serviu como parâmetro. Parâmetro para quê, Marcelo? Para definir o que é minifúndio e o que é latifúndio. Então, se eu tenho, por exemplo, um módulo rural, eu tenho uma pequena propriedade, um minifúndio. Se eu tenho mais de 15 módulos rurais, eu tenho um latifúndio, uma grande propriedade rural. E a partir desse parâmetro de definição de minifúndio e latifúndio, também eu tenho a definição do parâmetro para financiamento. Quando eu chego num banco para conseguir um financiamento, eles perguntam quantos módulos rurais eu tenho. Tá, Marcelo, mas falou sobre módulos fiscais também. O módulo fiscal é um pouquinho diferente. Ele leva como referência o produto base da região. Então, por exemplo, que é módulo fiscal em Goiás? Vamos supor que naquela região o produto mais produzido é a soja. Então, para servir como parâmetro é o seguinte: o que eu tenho que ter de terra plantando soja para sustentar uma família de 4 pessoas adultas, ok? Também fique atento a conceitos básicos da agropecuária, fora essa questão do Estatuto da Terra. É a questão também do que é agricultura de subsistência e agricultura comercial. A de subsistência, quando tem 2/3 da produção para o consumo, a comercial ao contrário, 2/3 para o comércio. Tá? Então vamos diferenciar ali também as características. A subsistência, ela trabalha com a policultura, o cara planta vários produtos para o seu consumo, pouca tecnologia, enquanto a comercial, ao contrário, monocultura com muita tecnologia. Outro assunto que pode cair no seu Enem é que 2014 é o ano da agricultura, ano internacional da agricultura familiar camponesa e indígena. Fique atento a isso, tá? E a agricultura familiar, ela trabalha muito com produtos de orgânico, nos famosos cinturões verdes ligados às grandes áreas urbanas. Orgânicos crescem no mundo inteiro. E a região que mais produz orgânicos é a Oceania, ok? Dá uma olhadinha aí no meu site, tem uma videoaula sobre agropecuária, os tipos de agropecuária, e estude bem para agora dar aquela revisada relaxada para o Enem. Uma outra dica é aquífero. Eu aposto em aquífero porque toda a escassez de água, lembra o Enem tentando apontar soluções, e o Brasil é um país que tem muito aquífero.
dois grandes aquíferos é importante a gente falar. Um é o Guarani, que é o maior transfronteiriço, né, do mundo. Ele está no Brasil e nos países latinos. A sua formação deu na era mesozoica, uma formação de arenito, né, e depois uma formação de basalto, que deixou uma camada impermeável. Esse aquífero está presente na porção centro-sul do Brasil. Tem água ali para abastecer a população mundial, velho, por um século, e a população brasileira por mais de 2.500 anos, ok? Então, esse aquífero, hoje, alguns pontos estão correndo risco devido ao uso abusivo de agrotóxico. E, claro, tu não pode esquecer que esse aquífero, hoje, né, ele já abastece algumas áreas, já tem o aproveitamento dele, mas poderia ser bem maior, claro, se criasse uma estrutura. Existe uma preocupação um pouco com a possibilidade de o Brasil extrair xisto, né, dessas áreas onde tem o Guarani. Outra pedida importante é a questão do novo aquífero brasileiro, a nova descoberta, que é o Alter do Chão, que fica lá entre, né, os estados, né, do Amazonas, Pará e do Amapá. A quantidade de água ali é quase o dobro do aquífero Guarani, ok? Então, o Alter do Chão na região norte do Brasil e o Guarani na porção centro-sul do Brasil. Poderia ser uma solução para abastecimento da água dessa região sudeste que hoje está sofrendo muito com a seca, ok? Um outro assunto que eu aposto muito mesmo é fuso horário. Mas por que tu aposta em fuso horário, Marcelovski? Eu aposto em fuso horário, meu amigo. Por quê? Porque todo ano de grande competição internacional, como teve a Olimpíadas, cai uma questão de fuso horário. Isso seria uma das pedidas, né? Brasil, Copa do Mundo, pode que é uma questão. E também, claro, o Brasil teve a mudança do fuso horário. Nós tínhamos até 2008 4 fuso horários, reduziu ali para 3 fuso horários e depois, em 2013, no final do ano passado, voltou a ter 4 fuso horários. Então, o fuso horário, o que seria? É cada uma das 24 horas do planisfério. A volta completa de rotação, que vai dar origem aos dias e às noites, consequentemente ao fuso horário, então, são 360 graus. Relação com 24, 360 graus, que é a distância 24, que é o tempo que ela percorre, dá 15. Então, cada fuso horário, vamos botar aqui para você, fazer um esqueminha, ó. Cada fuso horário é de 15 em 15 graus. Nesse 15 graus vai ser igual a 1 hora, ok? O Sol nasce aonde? O Sol nasce no leste. Por quê? Porque no movimento de rotação é de oeste para leste. Então, lá do leste chega primeiro. Então, sempre quando eu quero um horário para a minha direita, as horas são adiantadas. Para a minha esquerda, as horas são atrasadas. Não esqueça disso, ok? Nas provas do Enem, todas que já caíram fuso horário, você vai conseguir resolver no esqueminha que eu vou explicar para você agora. Fique tranquilo, tá? Então lembra, fuso horário é baseado pela longitude. Então eu vou dar um exemplo. Se na cidade A nós temos lá localizada a 90 graus leste, nós temos 10 horas. Na cidade B, localizada a 45 oeste, qual é o horário? Você traça uma reguinha, traça Greenwich, que é o meridiano principal. Foi feito isso numa convenção no final do século XIX. Então, você vai botar os pontos aqui para poder responder. 90 leste. Então, leste é a direita. Então, eu venho 0, de 15 em 15. 15, 30, 45, 60, 75, 90. Aqui está o meu ponto A, né? O ponto B, 45 oeste. Oeste para a esquerda, 0, 15, 30, 45. Aqui está o meu ponto B. Para a esquerda é mais ou é menos? É menos. Aqui é 10. Aqui, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, resposta aqui, 1 hora. Muito fácil essa questão. Isso é o que mais cai no Enem, questões mais fáceis de fuso horário. Se cair tempo de voo, você faz o quê? Faz o mesmo esquema e soma o tempo de voo. Como assim, Marcelo? Eu peguei o avião daqui para aqui, demorei 3 horas de voo. O que eu faço? Que peça 1 mais 3, resposta verdadeira. 4. Daí eu Nunca vou explicar esqueça, um esqueminha para você bem sempre vai bacana, um somar, passo a porque o passo tempo você não vai para. anotar aí. No primeiro passo, eu vou o quê? Eu vou observar as direções. Esse é o meu primeiro passo. Anota aí que eu vou fazer depois a questão desse jeito. O meu segundo passo, após observando as direções, eu devo diminuir. Se elas forem diferentes, eu devo somar, tá? Então, iguais diminui, diferente soma. Como assim, Marcelo? Eu tenho aqui um local, ó, 35 graus leste e o outro local é 20 graus leste. Mesma direção. Então, se são iguais, eu vou diminuir um pelo outro. 35 menos 20 deu 15. Essa é a diferença. Após essa parte aqui, seria o nosso terceiro passo, eu devo dividir por 15.
Por que 15? Porque cada 15 graus um fuso horário. Então, dividir por 15. Dividir por 15, aqui no caso, deu 1 hora. Marcelo, e se desse alguma conta que não desse exato, né? Eu quero a hora solar verdadeira, não vai ser exato. Vamos dar um exemplo aqui então, ó. Então, aqui no meu ponto, vou fazer aqui agora ao contrário, né? Diferente para a gente somar, que eu tenho lá 43 oeste. Então, agora as direções são diferentes. Se são diferentes, eu vou somar. Somei aqui, deu 78. E agora, dividir por 15. Dividir por 15 eu conto 15, 30, 45, 60, 75. A minha divisão deu 5. 75 e me sobrou 3. O que eu faço com esse 3? Boto vírgula? Não. Em fuso horário você não faz isso. O que eu faço então, Marcelovski? Sempre que sobrar, vai ser o nosso quarto passo, eu devo multiplicar por 4. Aí eu pergunto, pô Marcelo, de onde é que tirou esse 4? O 4 é o seguinte, meu amigo, dentro de 15 graus, 1 hora. 1 hora é igual a 60 minutos. 60 dentro do 15, 60 dividido por 15 dá 4. Cada 1 grau o sol demora 4 minutos. Então sobrou, multipliquei por 4, que deu o quê? 12. Então a diferença é 5 horas e 12 minutos, ok? 5 horas e 12 minutos é a diferença para eu fazer essa conta aqui. Então, primeiro passo, observar as direções. Se elas forem iguais, eu diminuo. Se forem diferentes, eu vou somar. Depois, dividir por 15, sobrou, multipliquei por 4. Então, em nossa conta, deu 5 horas e 12 minutos. Qual é o próximo passo? E o último passo? O quinto passo é fazer o esquema das direções. Como assim esquema das direções? Saber se é mais 5 horas e 12 minutos ou menos 5 horas e 12 minutos. Então, tu faz aqui o leste e o oeste e vê o ponto que eu estou está no leste. O ponto que eu quero saber está no oeste. Se está indo para a esquerda, é menos. Então, eu faço a minha conta diminuindo aquele número. Se você quer um aprofundamento, tem uma aula minha aí chamada Fuso Horário com o Professor Marcelo no meu site. E você vai ver toda a videoaula, até uma paródia bem bacana para você gravar. Não esqueça, ok? E finalizando a questão de industrialização, que é um dos temas que mais cai no Enem também, relacionado na parte humana geografia. Eu vou focar mais, apesar de fazer 100 anos esse ano do sistema Fordismo, mas Fordismo caiu ano passado, né? O meio de produção. Você vai focar, na verdade, sobre a época do milagre econômico brasileiro. É isso que eu aposto, né? Todo aniversário aí do processo de ditadura, esse milagre econômico aconteceu nessa época. Então, o milagre econômico brasileiro foi um crescimento econômico de 7 a 13%, é o que a China cresce hoje, que o Brasil crescia, e esse crescimento foi muito relacionado ao investimento em infraestrutura no Brasil. As indústrias que recebiam investimento foram as indústrias de base no Brasil, ok? Isso teve ponto positivo e negativo. Positivo, a economia brasileira cresceu bastante, teve um aumento significativo no processo de infraestrutura, mas negativo, aumentou a inflação, aumentou as desigualdades sociais e, claro, a dívida externa do Brasil. Essas foram as dicas especiais para você. Por favor, veja as videoaulas aí com carinho, acesse aí a nossa página no Facebook. Um grande abraço para você, um beijo do professor Marcelo.